Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é instalar a gen do Axios, a lib do Axios, npm install Axios. A Axios já é uma antiga conhecida nossa, que ela faz toda a parte de chamadas de API, ok? Nas configurações do .env, eu vou adicionar aqui duas chaves, que é a asas API URL e o asas API Access Token. Essa API URL, ela basicamente é o endereço de chamada de API do asas, ok? Sandbox significa literalmente caixinha de areia, ou ambiente que a gente pode brincar, é um ambiente que a gente pode ficar fazendo bagunça, que não vai acontecer nada, não é um ambiente de produção. Legal? E aqui é o Access Token que você pode solicitar pela própria área de administração do Asas, ele vai te devolver, é só você copiar e colar aqui. A partir desse momento, a gente já pode criar uma biblioteca, que seria uma biblioteca de consumo dessa API. Então, vou colocar aqui lib barra api.ts e aqui a gente vai colocar basicamente esse código. A gente vai fazer a importação do Axios, do .env, chamar o config dele e exportar esse objeto aqui API, que é um Axios Create. O Axios Create, a gente abre aqui uma função e os parâmetros de base URL, puxando o Axios API URL. E aqui no headers é muito importante a gente acrescentar o Access Token com a informação de Access Token, porque é através desse Access Token que ele vai controlar o nosso acesso. Bacana? E agora, na sequência, a gente vai criar mais uma classe que vai ser a payment service.ts. Aqui a gente vai criar uma classe, tá? Então a gente vai chamar uma classe aqui de payment service. E aqui a gente vai basicamente criar um export default. Aqui a gente vai criar um método chamado process. Então a gente vai colocar aqui, ó, async process. O process ele vai receber três parâmetros, que é o order, vai ser do tipo order. Ele vai receber agora customer, que é do tipo customer, que é o customer que já foi criado lá anteriormente, e os dados de pagamento, que serão payment do tipo payment data. Bacana? Então esses são os dados que nós iremos receber. E aqui no process nós iremos fazer duas coisas. Primeira coisa, to do, vamos anotar aqui mais um to do, que é criar o customer. E depois, to do, processar a transação. Beleza? O criar o customer, você pode seguir diretamente a API do Asas, que é atualmente, se a gente clicar aqui, ó, criar um novo cliente, basicamente é criar uma chamada JSON com esses parâmetros aqui. Se você der uma olhada no objeto customer, você vai ver algum dos dados que são obrigatórios, outros não, ok? Eu já tenho algumas informações que são obrigatórias, e aqui quando a gente cria um novo cliente, basicamente é preencher aqui esses dados como name, e-mail, fone, CNPJ, postal code e tudo mais. Para facilitar a nossa vida, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o método chamado createCustomer. Ele vai ser do tipo private, ou seja, ele vai ser possível apenas de se consumir aqui dentro dessa classe, então não é um método que a gente vai usar externamente. E ele vai retornar aqui um promise de string. Então tudo que a gente vai fazer aqui é passar o customer que está lá no banco de dados e retornar o ID do customer, mais o ID do customer do Asas, tá? Porque ele precisa passar esse cus underline. Com esse cus underline eu posso fazer uma cobrança com cartão de crédito adicionando o parâmetro customer aqui. Não existe uma outra forma até o momento que eu consultei de fazer a criação. Caso você encontre, até você pode passar para a gente, ok? Então, o que, que a gente vai fazer? A gente primeiro vai utilizar essa rota, que seria de clientes, para pesquisar. Eu vou colocar aqui com zoom zero, só para ficar mais fácil, que seria pesquisar, listar os clientes, tá? Então eu crio um novo cliente, aqui eu listo o cliente e aqui eu posso passar quais são os parâmetros que eu quero de filtro. No caso aqui a gente pode passar name, e-mail e tudo mais. A gente vai aqui escolher o e-mail. Então o que, que eu quero fazer? Eu quero colocar aqui, ó, const
customer response igual a await API ponto get e aqui, ó, customers. E o que que eu vou passar aqui como parâmetro? Não é esse ainda, é esse daqui, customer, que seria customer.email. Então, o que que a nossa API vai fazer? Ela vai lá na API do Asas, vai fazer uma chamada GET para essa rota e vai passar esse valor aqui como o valor que a gente deseja receber, beleza? Quando ele passar esses dados, nós teremos então vou colocar aqui, ó, listar os clientes. Ele vai ter basicamente essa estrutura, tá? Isso daqui são os meus testes. Ele vai ter essa estrutura aqui, ó. Ele vai ter o objeto, total, limite, mas ele vai ter um parâmetro data. E esse parâmetro data, ele é no tipo array, ok? Então o que que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. If customer response ponto data, ok? Ponto data. Por que que eu passo data duas vezes? Porque esse data aqui, ele é o data do Axios, ok? Que está retornando aqui da API. E esse data aqui, ele é o data desse parâmetro. Então eles fizeram meio que uma sacanagem utilizando mesmo a propriedade do Axios, beleza? Sacanagem no bom sentido, né? Então eles fizeram essa situação aqui. Então o que que eu preciso fazer? Eu preciso chamar o customer data.data do Axios. Só que se a gente tiver algum problema, a gente pode chamar como opcional esse data aqui, ok? E por consequência, esse opcional de length. Esse aqui é um atributo opcional de propriedade ou de objeto do JavaScript. E se isso acontecer, ou seja, se eu tenho aqui esse if entrando aqui dentro desse if, eu retorno como um customer response data, o ID 0 e a propriedade ID. Porque veja que se eu colocar aqui, ó, essa propriedade, por exemplo, com um e-mail, beleza? Ele pode retornar várias informações. E para mim interessa só o primeiro. Então vou chamar o primeiro data e vou pegar essa propriedade ID, beleza? Que é o que ele está fazendo. Agora, se ele não passa por aqui, o que que eu preciso fazer? Eu preciso criar o nosso customer. Como que eu vou criar o nosso customer? O nosso customer, eu vou primeiro montar a estrutura para passar para a nossa API e depois eu chamo ela. Que no caso seria customer params, que é igual a essas informações. Então eu vou passar aqui, veja, vou passar name, que é customer full name. E talvez você pode estar se perguntando assim, poxa vida, se eu tô com o full name aqui, por que que eu não passo full name para esse lado? Por que que aqui é CPF e CNPJ e do outro lado é document? Porque essa estrutura aqui de parâmetros é a estrutura do Asas. E lá eles precisam que sejam nomeados dessa forma. Não tem muita escapatória. Beleza? E mais, aqui ó, ainda vou passar mais um parâmetro que é o Notification Disabled, que significa que eu vou desabilitar as notificações de criação daquele customer para não ficar perturbando o e-mail da pessoa. Bacana? Agora sim, eu posso finalmente chamar uma API post de customer passando esses parâmetros aqui. Legal? E de retorno, o que que eu vou ter? De retorno eu vou ter isso daqui, ó, response data.id. Porque uma vez que eu crie um novo cliente, veja que o objeto retornado, ele vai ter o parâmetro ID. Então eu chamo response data do Axios e o próprio parâmetro que eu gostaria de ser criado. Beleza? Então agora o criar customer a gente já tem. Então temos aqui o customer ID, que é o objeto que nos interessa. Bacana? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou dar um console.log aqui, como a gente tem feito usualmente, para que nós possamos visualizar. E mais, aqui no Checkout Service, eu vou na etapa de to do, de processar o pagamento, a gente vai colocar aqui, ó, const payment response, e aqui eu vou processar, eu vou colocar aqui, ó, o atributo transaction por hora, só para a gente fazer o processamento aqui. Então eu vou colocar new payment service.process.
O que o process precisa mesmo? Ele precisa aqui do order, customer e payment. Então eu vou passar aqui, ó, order created, customer created e o payment. Com isso, ele já vai passar aqui 3 parâmetros que são necessários para esse processamento. Agora eu vou rodar aqui o dev. Agora, quando eu vier aqui na minha chamada, que a gente já está fazendo para o checkout, eu vou dar um send. E ele, como retorno aqui, tem o nosso Customer ID, que é o Customer que foi criado lá no Asas e que ele naturalmente já fez todo aquele processo, que era verificar se o Customer existia. Se não existe, ele cria um novo, ok? Para poder fazer um teste, a gente vai utilizar aqui o ForDevs, eu vou utilizar aqui o gerador de pessoas, e eu vou pegar aqui outro e-mail, da Josefa Dias. Então a gente vai vir aqui, como eu estou verificando por e-mail, eu vou passar outro, e a gente vai ver aqui o resultado, e aqui foi outro customer, no final 253. Bacana? Então aqui ele está conseguindo fazer esse cálculo adequadamente. O customer ele fica gravado lá na área do Asas, e o Asas tem o banco de dados deles lá, e com isso a gente não precisa se preocupar. Só pelo fato agora que, uma vez que eu capturo ou crio o customer lá no Asas, agora chegou o momento da gente processar a transação, que a gente vai fazer, obviamente, na próxima aula. Até lá!